Olá, bem-vindos a mais uma conversa Páginas Entreabertas do livro Canteiros da Utopia, de Silke Kapp. O meu nome é Joana Vieira, eu estou falando do Porto, de Portugal. Eu sou membro do Grupo MON e esta é então a terceira conversa do Páginas Entreabertas, depois da primeira em que falámos um pouco sobre a utopia do Thomas More, a segunda em que questionámos sobre como pesquisar temas inexistentes, e tivemos como convidado Frederico Burnet. Hoje temos como convidado Marco Heleno Barreto, que nos fala de Belo Horizonte, psicanalista e psicólogo, que nos traz o tema, a pergunta: o inferno é o outro. Hoje vamos falar então de uma utopia anarquista e libertária dentro do livro Canteiros da Utopia, sobre a utopia da Terra Austral Conhecida, escrito pelo Guilherme de Foigny, publicada no século XVII, que entra no livro. Apenas lembrando que esse livro, Canteiros da Utopia, de Silke Kapp, é o primeiro livro do selo editorial MON, uma iniciativa do Grupo MON, Morar de Outras Maneiras, e que integra também a editora da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu vou chamar então o Marco Heleno. Oi, Marco Heleno, obrigada por estar presente aqui connosco e pelo tema que você lançou. A gente estava falando aqui antes sobre esse livro, eu e o Marco também adorámos esse Canteiros da Utopia. Estava o Marco falando como é que ficou hipnotizado com essas histórias que a Silke nos traz, e vamos então ouvi-los conversando sobre o livro. E chamo também a Silke Kapp. Ei, Silke. E vou deixar vocês os dois agora conversando aí e eu vou sair. Obrigada. Eu posso começar, Silke? Claro, deve. Bom, então eu vou começar com uma experiência que aconteceu hoje de manhã, né, que veio a calhar para essa nossa conversa. Antes de eu levantar, eu estava lendo um texto do Borges, sobre uma aula, na verdade, que ele dá sobre o livro. E aí tem uma passagem aqui que eu acho que podia servir como epígrafe e ponto de partida para a gente conversar sobre o seu magnífico livro, né? Então o Borges fala assim, vou ler, tá? O conceito do livro sagrado, do Corão, ou da Bíblia, ou dos Vedas, pode ter passado, mas o livro ainda possui certa santidade que devemos tentar não perder. Pegar um livro e abri-lo encerra a possibilidade do fato estético. O que são as palavras deitadas em um livro? O que são esses símbolos mortos? Nada, absolutamente. O que é um livro se não o abrimos? É simplesmente um cubo de papel e couro com folhas. Mas se o lemos, algo inusitado acontece. Creio que ele muda a cada vez. Por isso, convém manter o culto ao livro. Nele pode haver muitas erratas, podemos não estar de acordo com as opiniões do autor. Ainda assim, porém, o livro conserva algo de sagrado, algo de divino, não implicando um respeito supersticioso, mas o desejo de encontrar felicidade, de encontrar sabedoria. Quando eu li isso aqui hoje de manhã, né, e justamente hoje, que a gente estava combinado para essa conversa, né, eu falei assim, gente, isso aqui traduz, é uma coincidência feliz, né, traduz exatamente a minha experiência com a leitura do seu livro, né, que eu te agradeço muito por ter escrito, né, porque o Borges fala que a leitura é uma forma de felicidade. E para nós que gostamos de livro, né, isso realmente é uma verdade. Né? E lendo o seu livro, né, é isso que ele fala, assim, a leitura de um livro é um fato estético. Tem até uma dimensão que talvez o Borges, nessa passagem, ele não privilegia, que é a dimensão sensorial do fato estético, porque o seu livro, ele primeira coisa, como objeto, né, como uma coisa, ele é bonito, ele é agradável, né, ele é cheiroso, né, eu não passei a língua nele para saber se ele era gostoso, mas ele é bem ilustrado, então assim, é uma experiência completa. E do ponto de vista da dimensão inteligível ou intelectual do fato estético, desse fato estético, né, da sua leitura, né, ele desperta naquele leitor que conseguir entrar
na vibração que você imprime ao livro, né, ele desperta isso que o Borges falou, assim, né, essa experiência de que você está encontrando felicidade e sabedoria, né, ou se, pelo menos você está nessa vibração, nessa frequência. Né. O seu livro, apesar dele ter em mira, imagino, né, assim, a mira imediata, você escreveu ele pensando no público da arquitetura, pela minha experiência, eu acho que ele é mais do que um texto especializado que trata de temas que interessam, sobretudo, aos arquitetos. E por quê? Por que eu acho isso? Eu tenho a minha opinião, então, né, que é uma interpretação da minha experiência e do meu fascínio com a leitura do seu livro, né? Eu até te contei, você lembra? Que foi complicado, porque eu tinha outras tarefas, eu estava preparando uma palestra, uma conferência, e eu tinha que ler outras coisas, mas eu não queria ler as outras coisas, porque o seu livro me capturou de uma forma que eu queria voltar de noite, toda noite, um restinho do meu tempo eu dedicava para ir lendo, né, para viajar junto com você no canteiro da utopia. Então, na minha opinião, o segredo do seu livro é porque você escolheu como matéria-prima justamente as utopias. Então, eu queria te perguntar, a primeira coisa é isso, como é que se deu essa escolha feliz por trabalhar justamente utopias? Eu tenho que te chamar de Marco aqui, né? Não pode ser apelido. Tá bom? Pode chamar de Pio, não tem problema não. Você está eleito o garoto propaganda oficial para esse livro. Obrigada, viu, querido? Obrigada por ter vindo também, está disposto a isso. Então, em relação à escolha do tema, acho que tem duas coisas. Primeiro, que parece que toda a atividade dos arquitetos tem um quê, assim, de uma pretensão de fazer alguma coisa melhor no mundo do que aquilo que é o estado presente, né? Mesmo que seja uma pequena coisa. Ninguém faz um projeto ou inventa algum tipo de proposta pensando que o lugar vai ficar pior do que antes, ou pelo menos a gente não faz isso por princípio, né? Às vezes fica, mas enfim. Então, tem essa dimensão, mas eu acho que muitas vezes ela é extremamente banalizada. E os arquitetos escrevem, ou já escreveram bastante sobre as utopias literárias. Eu até já mencionei isso no outro dia, as pessoas ficam lá imaginando como vai ser o produto final descrito na sociedade utópica, e eu, na verdade, fiquei mais interessada em como que seria o processo até lá, inclusive o processo espacial, socioespacial. Mas, além disso, tem uma outra coisa que é muito mais banal, em certo sentido. Eu estava com vontade de fazer uma incursão histórica, mas que não tivesse que ter... Porque se você junta todo o aparato acadêmico para uma pesquisa histórica, você precisa de muitos anos para conseguir decifrar coisas, às vezes, que você tem a intuição dessas coisas, mas para, enfim, ter todas as provas e todas as coisas, eu não tenho competência para isso. Então, o que eu fiquei imaginando um pouco foi uma maneira de colocar algumas hipóteses ou possibilidades como em suspensão, assim. Isso pode ter sido a ideia da pessoa, isso pode ter sido a situação daquela sociedade, porque muito da história é também para a gente conseguir lembrar que poderia ser de outra maneira. Então, isso é um duplo, poderia ser de outra maneira, porque os autores das utopias já imaginavam poderia ser de outra maneira no futuro, e quando a gente volta ao passado para ficar um pouco na cabeça dos autores deles, e também, do outro lado, naquilo que é o desejo deles, ou às vezes pode ser uma sátira também, mas é como se você tivesse um duplo filtro, sabe? É um pouco igual o próprio Foigny faz quando ele diz: eu encontrei esse manuscrito em tal lugar, o fulano me confiou tal manuscrito. O Thomas More faz a mesma coisa, né? Eles não escrevem, assim, é sempre na voz do outro, a imaginação de alguém. E isso dá muito mais liberdade para
para escrever e inventar, né? Do que uma pesquisa estritamente acadêmica. Eu escrevi esse negócio porque eu me diverti fazendo isso, basicamente. Então eu acertei, né? Porque essa escolha da utopia, né, para trabalhar como matéria-prima, e a forma como você trabalhou essas utopias, ela tem uma dimensão literária, dá uma dimensão literária ao seu texto. Por isso que ele não é só um texto que interessa só ao arquiteto, né, do métier do arquiteto. Ele tem algo de literário. E não só um literário genérico, né, porque está focado nisso que você falou aí, né, do sentido da utopia. E a utopia é uma obra da imaginação que nasce da experiência de insatisfação, de uma certa insatisfação com a realidade em que a gente está posto, né? Pode ser uma insatisfação de graus variados, mas então isso aí essa insatisfação vai convocar ou mobilizar a imaginação, né? E junto com a imaginação, o desejo de felicidade, ou seja, projeta-se uma situação, imagina-se uma situação onde os defeitos, né, os problemas, né, as carências da situação presente estão resolvidos, né? Então, esse desejo de felicidade que dinamiza a imaginação, ele está presente nessa matéria-prima que você escolheu para trabalhar, e tanto essa experiência de insatisfação com a realidade, como o correlativo desejo de felicidade que está associado a ela, de uma superação da insatisfação, né, faz parte da condição humana. Então, para mim, isso que é o segredo, né, do seu livro, por que você consegue fisgar um leitor que não esteja só interessado na matéria arquitetônica, porque você escolhe algo da imaginação e de uma forma que é originalíssima, né? Você não vai tratar de fora a utopia, mas você vai entrar dentro dela. Então, isso é uma delícia na leitura, né? Na hora que você vai vendo a quantidade de imaginação que você mesma faz, né? Você fala assim, suponho, deveria ser, talvez. Então você entra dentro do espírito, da imaginação da sua matéria-prima e vai suprindo aquilo que não está ali e suprindo com a imaginação. Mas é uma imaginação que ela não é desvairada, né? Ela é plausível, verossímil, ela é razoável. Então, isso aí que dá a potência desse expediente que você usou para construir o seu livro, né? É como se essas ficções, que são as utopias, essas 6 que você trabalha, né? De repente, ao invés delas serem simplesmente sonhos impossíveis, do jeito que você trabalha, que é imaginando como é que isso seria possível, né? A realização desses sonhos, elas se tornam, então, em projetos inteiramente possíveis, factíveis, né? Então, na minha opinião, esse que é o segredo da sedução do seu livro. E uma outra curiosidade minha você se entregou à imaginação para escrever seu livro, é o que você acabou de falar comigo. E como é que esse mergulho na matéria-prima das utopias repercutiu pessoalmente em você? Né? Porque você não está só falando sobre alguma coisa. A gente percebe os sinais claros de como é que você está vivendo, né, cada uma dessas sobre as quais você está falando. Então, como a imaginação é convocada e você utilizou do meio da imaginação para entrar nas utopias, como é que isso repercutiu em você? Nossa, essa foi difícil, difícil dizer. Para responder assim mais rapidamente, eu acho que a cada vez eu acho que eu tenho mesmo isso de entrar no espírito da coisa e ficar. Eu fiquei com muita preguiça de 2 dos autores, porque eu achei eles muito caretas e conservadores. Dá para ver. Dá para saber. São os capítulos mais curtos, dica é essa. E eles servem um pouco como contraponto a outras possibilidades. Eu fiquei
Não, o Thomas More, ele está lá no início, a gente já tinha conversei um pouco sobre ele com a Joana, é uma coisa mais clássica, as pessoas conhecem mais. A do Fanny, eu achei uma loucura, porque eu jamais imaginei que no final do século XVII, né, existisse alguém pensando daquele jeito. Eu não tinha ideia. Eu descobri um pouco por acaso, né? Em certo momento me deparei com alguma coisa falando, existe uma utopia anarquista e tal, e fui indo atrás e falei, nossa, isso é incrível, o espaço é incrível e tudo isso. E depois, a do Fourier, por exemplo, sabe quando você começa a ver as coisas do mundo na lógica em que o respectivo autor vê as coisas do mundo? Não sei se você já teve essa sensação, mas você registra, assim, você põe tudo naquele tipo de registro. E eu fiquei muito apaixonada com a utopia do William Morris, porque ela é sempre dita kitsch, né? É uma utopia romântica, e romântica se diz de alguma coisa assim, coitado. Eu acho aquele negócio incrível, sabe? É nesse lugar aí que eu quero viver. Assim, eu pensei, ele mesmo fala isso também, né? As pessoas perderam a capacidade de desejar, e ele fica tentando fazer um cenário que, obviamente, enfim, só uma possibilidade entre muitas, mas ela tem muitos nãos, né? Ela tem não tem troca de equivalentes, não tem isso, não tem aquilo. Sei lá, as crianças não são obrigadas a ir na escola, não tem um monte de entraves e constrangimentos, e as pessoas simplesmente conseguem se entender e, às vezes, se desentender sem nenhum tipo de vigilância e, ainda assim, com paixões, né? E não como no caso do Fanny, em que as pessoas conseguem fazer isso, mas é porque elas não têm nenhuma paixão mais e pensam todas iguais. Então, eu acho que eu não vou dizer, eu não fiquei otimista porque o mundo está uma catástrofe, mas a capacidade que a gente tem de imaginar outros jeitos de fazer as coisas me deixa otimista, sim, sabe? E às vezes, quando a gente começa a coletar pequenos exemplos que, enfim, a grande mídia não vai mostrar, e a gente está tentando, de certa maneira, reunir, que tem todos os defeitos possíveis, mas mesmo assim eles existiram por algum tempo, né? Assim, cooperativas, trabalhos conjuntos, coisas em que as pessoas, de alguma maneira, com todos os conflitos, conseguiram se entender, mesmo no tempo recente, né, sem serem orquestradas, principalmente por uma ordem econômica incorporada, subjetivada, naturalizada mesmo, né, essa de toma lá, dá cá, tudo é desse jeito. Então, quando você começa a atentar para essas coisas, dá para pensar que a gente consegue fazer de outro jeito, sabe? Eu acho que isso para mim foi legal. Como eu falei, eu me diverti escrevendo e fiquei feliz depois, sabe, de escrever, assim, não nessa coisa boba mas como perspectiva mesmo, como perspectivas. Isso dá para ver, então, no seu texto. A minha pergunta era por isso, porque um leitor que acompanhe, que entre na viagem da imaginação que você propõe ali, a imaginação dos canteiros, e acompanhe o texto atentamente, ele vai perceber as suas valorizações, suas, Silke, né? Então, para mim é engraçado, por exemplo, a antipatia que você tem pelas pirâmides. Nós vamos ter uma conversa sobre isso uma hora dessa, né? É muito, já assim, e o oposto, né? A extrema simpatia pelo Morris, né? Então, a gente já percebe essa marca pessoal, né, de como é que a sua imaginação, o seu projeto de mundo ele vai se expressando nessas pequenas valorizações ao longo do texto. Você já explicou aí como é que você chegou ao Fanny. De todas as 6, foi a que mais me chamou a atenção, porque ela tem um elemento que está ausente em todas as outras, né? Ela tem uma espécie de tom, de uma espécie de conto fantástico, né? As outras são mais assim, vamos dizer assim, quase que mais plausíveis, mais terra a terra, e descrevem uma nova sociedade,
né, segundo cada autor. Mas o Fanny tem os elementos que, para quem tem essa inclinação, né, a pensar no imaginário, na imaginação, no simbolismo, né, chama a atenção demais. Talvez fosse legal, né, para quem porventura estivesse acompanhando nossa conversa e não tenha lido o texto, se você pudesse fazer um resumo bem rápido de como é que era a Terra Austral do Fanny. Então, o Fanny ele escreve um pouco depois do Descartes, ele está exatamente no momento em que o chamado racionalismo, do ponto de vista filosófico, entra em cena. E a Austrália, a Terra Austral, ela tinha sido já tangenciada, mas não circunnavegada, ela não tinha sido descoberta ainda, só sabia-se que existia uma massa de terra ali, e tinha uma teoria de que essa massa deveria ser equivalente à massa de terra no norte, ou seja, Eurásia e a América do Norte, né? A América do Sul, ela é menorzinha assim, então, relativamente, eles achavam que essa massa seria enorme, muitos milhões de quilômetros quadrados. E esse Sadur, né, que é o personagem que chega na Terra Austral, quando ele encontra essa terra, ela está completamente aplainada, os austrais aplainaram tudo, e tudo deles é basicamente um tabuleiro, assim, esses milhares de quilômetros quadrados são um grande tabuleiro cartesiano, a gente diria. Coitado do Descartes, ele é culpado por tantas coisas, tadinho. Eles não têm... e aí é uma sociedade absolutamente igualitária, não tem hierarquia nenhuma, e todos os seres são iguais, não tem gênero, eles são, como ele chama de hermafroditas, né? Então eles geram os filhos, eles autogeram os filhos, eles não têm nenhum tipo de objeto supérfluo, coisas assim, eles são absolutamente espartanos, os espaços são, então você tem então, mais ou menos 100 quilômetros, existe uma cidade, a cidade é dividida em 4 quadrantes, cada quadrante tem 16 quadras, cada quadra tem, e vai assim até chegar em, cada casa tem 4 quartos, cada quarto tem 4 camas, e as pessoas, é isso que as pessoas têm, eles andam nus, porque, enfim, eles não precisam de roupas, e eu fiquei me perguntando, isso foi uma das coisas, se eles andam nus, se eles não têm objetos, eles deitam no chão, eles fazem tudo isso, por que eles precisam de casas, né? Eles são absolutamente racionais, eles todos pensam da mesma maneira, a língua deles é absolutamente racionalizada e tudo. Eu falei, bom, então para que essas casas? Mas fato é o seguinte, atrás das montanhas, da planície e nos ares, eles têm inimigos, então eles têm muito medo de uns pássaros gigantes que atacam, às vezes, em determinadas temporadas, atacam mais. Eu acho que eles têm casas porque eles precisam se proteger dos pássaros. E perto do polo, eles aplainaram tudo, né, toda essa terra austral, mas perto do polo eles deixam as montanhas, e eles deixam as montanhas porque o sol supostamente refletiria nessas montanhas nevadas, e assim, quando o sol, nas épocas do ano em que o sol está, em que tem menos luz, né, na área mais ao sul, as montanhas refletiriam essa luz e equilibrariam novamente, de modo que eles têm o ano inteiro o mesmo clima. Nunca chove, não existem pragas, não existem pântanos, existem pouquíssimos animais, não existe natureza, na verdade, sabe? É uma coisa absolutamente antropocêntrica. Eles não comem, eles são veganos, a gente poderia dizer, mas não porque eles querem proteger os animais, eles acham que a diferença entre animais e humanos não passa dentro dos humanos. Os humanos são tão diferentes dos animais que os animais não podem nem sequer alimentá-los. E eles não falam muito, eles só falam quando é necessário, assim, para comunicar alguma coisa profunda, sabe? Porque eles já pensam igual, né? Então,
Eu acho que a coisa básica é essa, mas talvez eu tenha esquecido de alguma que você tenha, ou que você esteja pensando especificamente, Pio. Não, é isso mesmo, né? Então, acho que isso aí, com esse resumo, dá para entender um ponto que é específico da utopia do Foigny, que não aparece nas outras, e que levanta um problema, é isso que eu queria conversar com você aqui hoje, né? Um problema fundamental do pensamento utópico, né? Já que a utopia, ela pensa, ela projeta, imagina uma transformação da realidade na direção de uma sociedade melhor, né? Todas as outras, são 6, se trata de 6, todas as outras 5 vão trabalhar exclusivamente na transformação das relações sociais. E o Foigny, ele traz um problema aí, que até em certa passagem, não sei se lá na utopia do Bellamy, ou do Fourier, ou do Morris, que você, de passagem, você menciona, que mas será que tem jeito disso acontecer sem transformar os indivíduos? Esse é um problema que é posto com essa imaginação do Foigny, porque ele coloca esses indivíduos, né, eles são hermafroditas. Então, ele desumaniza esses indivíduos, os atores, né, da ordem social, né, e de uma forma que elimina tudo aquilo que normalmente nós entendemos como sendo constitutivo da condição humana. Então, essa é a grande pergunta que está evidentemente implicada na utopia do Foigny, né? Como é que se dá essa transformação? Como é que ela é possível? E no Foigny tem uma resposta. Essa é uma questão, vamos dizer assim, polêmica, né? Será que tem jeito de você mudar o indivíduo sem mudar a estrutura das relações sociais? Será que tem jeito de você mudar a estrutura das relações sociais de forma consistente e duradoura sem mudar o indivíduo? Né? Então, essa é uma questão polêmica. E no Foigny tem uma resposta evidente aí, né, que ele, justamente isso, ele coloca uma transformação dos indivíduos. Né? Então, a resposta dele, aquela ordem igualitária, harmoniosa, né, que não tem hierarquia, não tem dominação, não tem escravidão, não tem opressão, não tem classes, nada disso, né? Por isso que ela é chamada, né, não sei se foi você que chamou ou você leu isso na indicação, naquilo que te indicou o Foigny, uma utopia anarquista, né? Essa ordem, ela supõe, então, esses indivíduos especiais, uma espécie de mutação ontológica, mutação no ser mesmo dos indivíduos, né? Mas, então, aí vem a questão que lendo, né, o seu texto, e diante dessa designação, né, da utopia de Foigny como uma utopia anarquista, a leitura me evocou outra coisa, considerando, refletindo sobre o modo de vida, sobre isso que o Foigny cria, nessa sociedade dos austrais, né? Qual que é o segredo, então, dessa harmonia anarquista da Terra Austral? Primeira coisa, uma só forma de pensar. Não há diversidade no pensamento. Ora, a experiência nossa da razão humana é exatamente o oposto disso, né? A filosofia nasce, o sujeito investiga um determinado problema, o que vem a seguir contraria aquilo. Então, a razão nossa nunca é a experiência de um consenso, né, como a gente encontra nessa utopia. Então, todos os austrais pensam exatamente a mesma coisa do mesmo modo. Uhum. Ora, se é assim, então a possibilidade de conflito desaparece, né? Isso é um dos aspectos. Além disso, eles desejam, a vontade deles, que é uma vontade racional, também obedece a uma só forma. Todos querem a mesma coisa. Não tem diferença, né? E, portanto, não há verdadeira individualidade na Terra Austral. Né? Tem um certo momento no seu livro que você diz assim, é como se eles tivessem a inteligência coletiva de cardumes ou enxames, exatamente. Né? Ora, não é bem isso que a gente
normalmente associa a uma ideia, a uma imagem da libertária anarquista. Então, eu fiquei pensando, Ciro, que isso... eu entendo as razões para considerar essa utopia anarquista, no sentido que não existem as instâncias normais de dominação, de poder, não é preciso nada disso. Mas por que não é preciso? Porque não há diversidade. É o reino da identidade absoluta, né? Inclusive na forma de expressão deles, de manifestação, no aplainar tudo. Então não tem espaço nenhum, eles são hermafroditas, quer dizer, a diferença entre um indivíduo e outro, isso que constitui o ser humano, a condição humana na sua sexualidade. Nós somos sexuados e, portanto, nós somos sempre em falta. Isso nos remete ontologicamente ao outro. Nós não somos autossuficientes. Um hermafrodita é autossuficiente. O hermafrodita do imaginário do Fanny, claro, né? É desse que eu estou falando, né? Ele tem uma espécie de autossuficiência divina. Então, tanto no nível da diferença entre os indivíduos, não existe uma diferença significativa, relevante, né? Quanto na forma de relação dessa sociedade com o seu meio, né? Então, o que nós temos aí, na verdade, né, se a gente for pensar assim, qual que é o fundo dessa aparente utopia anarquista, já que a anarquia é anarqué, né, ausência de uma arqué, nós temos uma arqué, um princípio, uma ordem poderosíssima, que é uma só razão, uma só vontade e indivíduos que são indistintos uns dos outros, não existe uma individualidade. Então, e é isso que eu queria te perguntar, a minha percepção é que a verdade dessa utopia anarquista é, na verdade, o sonho totalitário realizado. Não precisa de instâncias de governo, porque os membros dessa sociedade já estão todos conformados, homogeneamente, não há diferença nenhuma, né? E aí a pergunta para isso, né? Será que, para se atingir um mundo, uma sociedade livre da opressão, livre da injustiça, dos mecanismos perversos de poder, de dominação, será que é preciso? Será que a alternativa é cair no totalitarismo, que é uma experiência dramática do século XX? O que você acha disso, da minha leitura da utopia? Olha, duas coisas em relação aos austrais, né? Ou talvez também, antes disso, outra coisa. O Sader, que é esse personagem que viaja para a Terra Austral, ele é o único que depois quer ir embora. E o que ele faz para ir embora? Ele é o único, assim, dos vários personagens que visitam as utopias, ou enfim, né, o jeito que as narrativas são postas, ela é a única que acaba com ele não quer aquilo mais. E o que ele faz? Ele consegue domesticar um dos pássaros selvagens que leva ele embora. E ele consegue domesticar porque ele consegue ter empatia, coisa que os austrais não têm. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando numa coisa, porque eles cultivam umas frutinhas psicodélicas numas árvores especiais, e essas frutas psicodélicas, você toma um pouquinho, você tem sono e dorme, depois você... Não lembro de todos os detalhes, mas se você tomar um pouco mais, você faz festa, e é aí também que eles fazem as muitas invenções incríveis que eles fazem assim um pouco para se entreter, e se você tomar mais, você morre. Então ela é a fruta do suicídio e a fruta do prazer, enfim, desse prazer meio cerceado que eles têm. E, na verdade, os austrais, assim, eles não veem nenhum sentido em estar vivo, eles querem morrer, e tem que cada um deles viver pelo menos, produzir pelo menos um descendente, porque eles acreditam num Deus e eles têm uma espécie de obrigação de habitar a Terra, enfeitar o universo. Quer dizer, na verdade, parece tudo muito organizado, mas
os conflitos aparecem, e mais aparecem no próprio personagem do Sader, que é um cara com a vida mais louca, e enfim, tudo de maluco acontece na vida dele. E então, para mim, até na própria narrativa está claríssimo que esse acaba, assim, o racionalismo está posto como aquilo que uniria os seres humanos, acho que tem muito da época mesmo, né? E, ao mesmo tempo, para ele está claro que aquilo vai simplesmente desumanizar e é uma desgraça. Agora, um negócio que eu não concordei tanto, Pio, em relação à sua leitura, é que eu acho que a utopia do William Morris, que se passa por muito tempo, ela demora uns 200 anos, o processo revolucionário demora uns 200 anos, e ele descreve com super minúcia, em alguns pontos, como que esse processo revolucionário é, na verdade, um processo de transformação dos indivíduos, porque eles, assim, a subjetividade deles está tão impregnada desse mundo, cheio de, enfim, opressões, constrangimentos, dominações, sacanagens, todas as coisas que eles demoram a conseguir agir no outro registro, ter outro tipo de desejo, inventar outro tipo de convívio. Então, nesse sentido, eu acho que a utopia do William Morris, ela é, sim, uma que mostra seres humanos, mas eles são humanos, eles continuam humanos, eles, inclusive, brigam, eles matam, né, tem morte lá, eles matam uns aos outros, e tudo isso, e, ao mesmo tempo, eles são transformados, eles são internet, são algumas falhas. Sim, e eu cheguei aqui também com esta função ingrata de dizer que já esgotámos o tempo. Foi super instigante, temos sempre mais que falar, não é? Vocês estão falando e há sempre mais que falar. Agradecer ao Marco Heleno, excelentes conversa e provocação. Se o inferno realmente é o outro, se nós temos que ser todos iguais e para poder ser, enfim, você falou já essa contradição, não é? Que tem essa utopia do Fanny. Queria lembrar também que a próxima conversa, na próxima terça-feira, com o João Marcos Lopes, justamente sobre a utopia do William Morris. O João Marcos lançou o tema o que fazia o William Morris aos domingos. Vai ser sobre isso que a Silke e o João Marcos conversarão na próxima terça-feira. Estamos com 38 pessoas assistindo agora, tivemos 40, enfim, acho que foi uma conversa muito boa. E agradecer de novo ao Marco Heleno. E falar também que o livro está disponível em PDF, gratuitamente no nosso site. Foi disponibilizado aí na conversa, www.mon.arc.fmg. Lá encontram o link para as edições Mon e o livro disponível online também. Obrigada, Marco Heleno e Silke, e boa noite e boa tarde a todos que nos veem.